superpopulação humana é quando o número de pessoas excede a capacidade de carga de um território ou meio para sustentar a vida, com comida, água potável, ar respirável, e etc., danificando o meio ambiente mais rapidamente do que este pode ser reparado pela natureza, potencialmente levando a um colapso ecológico e social. Isso não seria um problema se os recursos naturais e o espaço planetário aumentassem na mesma extensão. Em 2015, era estimado que a população chegasse a 7,3 bilhões em 2050. Hoje, em 2020 já somos quase 8 bilhões. E cada vez mais a fome, o desemprego, a violência, a falta de saúde e a falta de educação crescem expressivamente. Em termos demográficos, a população mundial e o total de humanos atualmente vivendo no planeta Terra excede a proporção de alimento disponível, com quase 1 bilhão de pessoas passando fome. As Nações Unidas estimam que a população humana chegará até 11,2 bilhões em 2100. Foi estranho constatar que todos aceitaram o fato inegável do problema da superpopulação. Quando pensam no futuro, algumas pessoas entram em pânico. Outras preferem nem falar sobre isso. A cada dia que passa, novos prédios gigantescos são construídos nas megacidades do mundo. A população continua crescendo, o que coloca uma grande pressão na produção de comida e no espaço onde estas pessoas vivem e vão viver. Como se isso não bastasse, ainda temos o fantasma das mudanças climáticas rondando o futuro. Tem gente por aí sugerindo que temos que ir para outro planeta. O fato é que nas últimas décadas entramos em crescimento exponencial. Com a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial e a Revolução Sanitária obtivemos mais comida, mais cuidados básicos sanitários e avanços na medicina, o que nos permitiu viver mais e evitar mortes na infância. O desenvolvimento científico e os avanços tecnológicos também permitiram melhorar a qualidade de vida das pessoas, o que resulta em um aumento na vida média de uma pessoa específica e da população em geral. Nos últimos anos houve uma série de previsões e declarações um tanto quanto apocalípticas feitas por membros de alto perfil da comunidade científica. David Attenborough emitiu um aviso em 2013, durante a sua entrevista na Rádio Times, dizendo que ou limitamos o crescimento populacional, ou a natureza fará isso por nós. A desinformação, subestimação do fenômeno, ou ignorância da população em relação às consequências da superpopulação global e seus efeitos no espaço e formas de vida no planeta impedem a tomada de decisões oportunas. Portanto, nenhum programa ou política é desenvolvido ou implementado para incentivar a conscientização nas sociedades organizadas do mundo. É possível que uma região pouco povoada possa ser superpovoada, se a localidade tem uma capacidade escassa ou inexistente de sustentar a vida, como desertos, por exemplo. Defensores da moderação da população citam questões como exceder a capacidade de carga da Terra, aquecimento global, colapso ecológico potencial ou iminente, impacto na qualidade de vida e risco de fome em massa, ou mesmo extinção como base para argumentar a favor do declínio da população. A superpopulação afeta todos os recursos imagináveis, desde os estoques de energia do meio ambiente para o setor financeiro, até a quantidade de alimentos que precisamos produzir, e problemas geográficos. Quanto ao problema do limite da população, isso tem se apresentado como um problema ético. Até agora, não há nenhuma resposta para isso. Há quem diz que o mundo está caminhando a passos largos para outra guerra mundial, a fim de diminuir a população, se nenhuma medida for tomada para reter o crescimento populacional até lá. Óbvio, ninguém em sã consciência iria querer chegarmos a esse ponto, mas fato é que a superpopulação é um perigo e se não fizermos algo para resolver este problema, diminuir ou parar esse crescimento, medidas drásticas serão tomadas no futuro. A instalação de complexos industriais e urbanização de locais que durante séculos foram espaços naturais, requerem apropriação de fontes e construção de sistemas hidrelétricos. Sem isso, uma cidade não poderia funcionar. Portanto, o atrito geoestratégico entre nações, tribos e povos se intensifica, além de consórcios industriais privados e públicos. Mesmo quando guerras podem ocorrer em nome da liberdade, ou de outras causas nobres, no fundo a apropriação de recursos naturais extraterritoriais faz parte da motivação, embora não seja manifestada publicamente. A consequência crucial desse fenômeno populacional é o uso indiscriminado da água. Desde 1900,
Metade do aquífero do mundo foi perdido. É natural deduzir que, a partir do aumento dos assentamentos humanos, a demanda por fontes de água também esteja aumentando. E algumas sociedades alteram o curso natural dos rios para sustentar atividades. Água fresca é inadequada para se beber, assim como o tratamento de águas residuais e descarga de resíduos domésticos. A destruição de florestas e a perda de ecossistemas que sustentam o oxigênio atmosférico global e equilíbrio dióxido de carbono. Cerca de 8 milhões de hectares de florestas são perdidos todos os anos. Perda irreversível de terras férteis e aumentos de desertificação. A destruição de florestas e a desertificação podem ser revertidas através da adopção de direitos de propriedade, o desaparecimento de áreas verdes e o aumento incomum e desproporcional da população aumenta a demanda por espaços urbanos e incentiva a proliferação de cidades para expandir cada vez mais os assentamentos humanos. Devido a essa dinâmica, 16 milhões de hectares de espaços verdes desaparecem todos os anos. A extinção de espécies na história do planeta é uma ocorrência natural desde que a vida apareceu na Terra, devido à superpopulação global e ao uso inadequado dos recursos naturais pelo homem. A extinção das espécies está ocorrendo 10 mil vezes mais rápido do que sempre foi naturalmente. Gradualmente, o aquecimento global e a produção de gases de efeito estufa vêm se acelerando, causando, entre outras coisas, o aumento gradual dos níveis de armazenamento oceânico, a redução de costas, a alteração dos ciclos das chuvas e a direção de ambas as correntes marítimas. Como vento. Pesquisas recentes indicam que cerca de 5 milhões de pessoas morrem a cada ano por doenças associadas a resíduos orgânicos. A superpopulação global causa um desequilíbrio entre a produção de resíduos orgânicos e sua coleta e descarte. A lacuna nesse relacionamento está ficando maior. À medida que a população humana aumenta, o tratamento de resíduos orgânicos se torna mais difícil. Igualmente grave, é o aumento de surtos virais e doenças devido a lixões, pântanos e resíduos estagnados. Tudo isso de uma maneira imparável, especialmente em populações de baixa renda. Isso foi gradualmente arruinado pelo efeito da emissão maciça de subprodutos de clorofluorocarbonetos. A concentração desses resíduos químicos aumentou diretamente proporcional ao crescimento das populações humanas. Isso significa que a espessura da camada de ozônio diminuiu tanto que um buraco foi formado no processo de expansão constante. Isso resulta em ameaças humanas, incluindo a evolução e disseminação de bactérias resistentes a antibióticos, doenças, poluição do ar e da água em excesso e novos vírus que infectam os seres humanos. Aumento da possibilidade do aparecimento de novas epidemias e pandemias. Por muitas razões ambientais e sociais,